Olá, pessoal. Boa noite. Então, a gente vai estar falando hoje das vantagens do uso dos SGBDs, né? Então, por que que eu não uso, por exemplo, aquela questão das pastas e arquivos que a gente tem no Windows, no Linux, né? Por exemplo, para gerenciar os dados do nosso sistema. Ou por que que a gente não usa uma planilha Excel, né, ou de algum editor de planilhas para cadastrar os dados que a gente precisa, né, de um sistema. Então, por que que a gente escolhe usar um SGBD ao invés de usar esses outros recursos, tá? Esses outros recursos podem ser até mais baratos, mas conforme os seus dados, a quantidade de dados vai crescendo, vai ficando mais complicado a gente lidar dessa forma, tá? Então, uma planilha, por exemplo, você vai inserindo várias linhas numa tabela, aí você tem que criar uma outra planilha para você criar uma outra tabela, e essas tabelas começam a se relacionar, começam a crescer muito, né? Você vai alterar um dado na tabela, tem que replicar esse dado para todas as outras tabelas. Então, isso vai tornando cada vez mais difícil, né, conforme o tamanho do banco vai aumentando. Então, algumas vantagens, né, da gente estar utilizando um sistema gerenciador de banco de dados, que é o SGBD. Primeira vantagem, integridade referencial, né, que é a amarração da relação de dependência entre os dados de uma tabela. Então, por exemplo, a gente, naquele exemplo lá que a gente está fazendo na quarta-feira, nós temos a tabela pessoa, né, e a tabela cursos. E daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai criar uma relação entre elas, entre a pessoa e o curso, tá? Para saber que pessoa fez determinado curso, ou quantas pessoas fizeram determinado curso, né? Então, se você, por exemplo, tenta excluir uma pessoa, você tem que excluir ela também da tabela lá de cursos. Não vão ficar dados perdidos na sua base de dados. Então, se você tiver no SGBD, ele vai te proteger desse problema, né? Então, ele não vai deixar você excluir se aquele dado daquela tabela está preso também em outra tabela, né? Então, ele vai sempre acusar essa questão aí para a gente não cometer erros. Outra vantagem é a restrição de domínio, né? Então, a gente consegue definir quais são os valores válidos que um determinado atributo pode assumir, tá? Então, por exemplo, lá na tabela pessoa, a gente usou o atributo sexo com restrição de domínio, né? Então, lá nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que o dado para entrar nesse atributo sexo, ele só podia receber o quê? M ou F, masculino ou feminino, né? E foi a restrição mais básica que a gente colocou lá para facilitar o aprendizado, né? Então, M ou F. Então, você só pode incluir esses dois caracteres. Então, a gente consegue fazer isso, né, para cada atributo de cada tabela, né? Porque se a gente não fizesse isso, a pessoa poderia cadastrar M, masculino, masc, MA, então ia virar uma bagunça a tabela, né? Então, com essa ferramenta aí, a gente consegue delimitar essas questões. Outra, outra vantagem, né, que é o controle de redundância. Então, por meio do uso de triggers, gatilhos, mesmo que redundâncias ocorram, é possível definir gatilhos para atuar no momento da atualização de um dado, disparando a propagação automática dos dados redundantes. Então, a gente provavelmente não vai conseguir ver essa parte de gatilhos, até porque envolve programação, né? E programação não faz muito parte do escopo do curso. Então, o que são esses gatilhos? Por exemplo, eu quero definir uma programação quando for atualizar a tabela funcionários, né? Então, a gente tinha lá naquele DER empresa que a gente fez, né? Nós tínhamos lá a tabela funcionário e a tabela dependentes. Então, eu poderia definir um gatilho
dizendo o seguinte: se você excluir um funcionário, exclua também os seus registros na tabela de dependentes, né? Então, a gente não ficaria assim com dados perdidos, nem daria erro também no banco, tá? Então, esses são os gatilhos que a gente pode usar para controle de redundância. O próximo aí é controle de transação, né? Faz com que um determinado fato gerador, um evento que motiva a atualização de uma ou mais tabelas em um banco de dados seja sempre realizado de forma completa, tá? É, então, no controle de transação, né, nós temos aquela questão do estado íntegro. Então, a ideia do SGBD é sempre garantir que o nosso banco esteja no estado íntegro, tá? Então, cada comando que a gente passa para o banco de dados, ele sempre vai tentar executar aquele comando do início ao fim, né? Só que se ele não conseguir executar, ele vai voltar, vai fazer um rollback, que a gente chama, né, para voltar ao estado íntegro anterior, né? Então, por exemplo, você está usando aquele comando update que a gente viu na aula de quarta-feira. Então, se você tenta atualizar uma tabela e acontece algum erro, por algum motivo, um erro de hardware, um erro de software qualquer, então se o SGBD verifica que ele não vai conseguir terminar aquele comando de update que você fez, ele vai dar uma parada e vai voltar os dados para o estado íntegro anterior, né? Então isso é uma questão bem interessante também do SGBD. Controle de segurança, né, define quais tabelas ou atributos um usuário conectado poderá acessar e de que forma, né? Então, você consegue definir no SGBD quem vai ter acesso ao quê, né? Se um usuário pode excluir determinada tabela, se ele pode criar relações, se ele pode excluir elementos ou só visualizar e por aí vai. Você consegue definir isso tudo aí através do SGBD. Independência de dados, tá? Então, a independência de dados é a imunidade que as aplicações têm quando ocorre uma alteração na estrutura física de uma tabela, tá? Então, por exemplo, você precisou alterar no seu banco de dados um campo lá que era varchar de 20, você passou para varchar de 30, né? E você verificou que poderia dar algum problema depois. Então, essa alteração não vai precisar que você faça toda uma alteração na aplicação que está usando aquele banco de dados, né? Então, você tem uma independência dessas camadas, SGBD, e em cima funcionando as aplicações. Independência da localização dos dados. Também, sua aplicação não precisa saber onde esses dados estão, né? Se eles estão na empresa ou numa nuvem, se eles estão em servidores separados, em discos separados, isso não tem importância para a aplicação que está usando aquele banco de dados. Por quê? Quem controla essa gerência dos dados é o SGBD, né? Então, isso aí não vai afetar a aplicação. E outra questão é o que? A arquitetura em níveis, né? O que acontece aqui? O banco de dados ele pode ser dividido em vários níveis. Então, a gente tem basicamente o nível interno, como se fosse o kernel lá do sistema operacional, né? O nível interno é aquele nível mais complicado, que a gente não quer lidar muito com ele. Mas é esse nível que ele vai visualizar como os dados vão ser fisicamente armazenados, né? Vão ser armazenados em discos separados, vão ser armazenados em máquinas separadas e por aí vai. O nível externo é o nível lógico, que a gente vai enxergar basicamente as tabelas e as relações, né? Então, a gente não está muito preocupado nesse nível como está a questão física dos dados, como eles estão armazenados, tá?
Então, o nível conceitual ou lógico define a visão ou esquema externo, esquema, né, de um grupo de usuários afins. Então, o nível conceitual ou lógico é a visualização dessas tabelas e dessas relações. Então, por exemplo, usuários podem ter visões diferentes, né, dessas tabelas e das relações. Tudo isso pode ser montado aí por esse nível mais externo, tá? Então, a gente vai entrar aí mais nesse assunto de SGBD e na próxima aula a gente vai comentar essa estrutura aqui, que é um modelo simplificado dos componentes de um SGBD, né? Então, se você conhece para que serve cada elemento desse aqui, vai ficar mais fácil você migrar de uma plataforma para outra, né? Por exemplo, nesse curso a gente está vendo MySQL, né? Mas vocês podem chegar numa empresa e ter que trabalhar com Oracle. Então, se vocês conhecem como é a estrutura básica de um SGPD, para você migrar, e conhece o SQL também, para você migrar de uma plataforma para outra vai ser mais tranquilo, tá bom? Então, na próxima aula a gente trata mais especificamente aí dos componentes do SGPD, certo? E aí vão tentar, né, ir estudando, vendo os vídeos aí, para não deixar acumular para a prova. Ok? Até mais. Valeu.